Oiê! E aí, tudo bem com você? Eu me chamo Jean Clayton Rodrigues, eu sou um dos Masters da Gama Beauty and Academy. E hoje eu tô aqui para mostrar para você como fazer uma simulação de micropigmentação na sua cliente. Seja pelo motivo qual for ela tenha entrado no seu espaço, tá aí mais um motivo para você oferecer e convencer ela de fazer a micropigmentação de sobrancelha com você, não é mesmo? Então eu espero que você goste. Eu vou deixar o meu arroba aqui para que você me siga nas mídias sociais. Lembrando que eu também ofereço os cursos através da Gama Beauty and Academy. Eu espero que você goste e continue no vídeo. Pois bem, creio que para começar é importante que você aponte muito bem o seu lápis dermatográfico. Eu estou aqui com o da Mitsubishi, tá? É um lápis dermatográfico mesmo. E um estilete. Eu acho que é super importante essa minha ponta, ó. Ela tá quebrada, tá grossa. Então é importante, deixa eu dar um zoom aqui, que vocês apontem sempre muito bem o lápis de vocês. Eu vou fazer isso de um lado primeiro, da base até a ponta. Eu vou indo com cuidado, para que eu também não corte meu dedo, né, gente? Ó, apontei um pouquinho de um lado, agora eu vou apontar um pouquinho do outro. Como, apesar de ser um lápis duro, ele é muito fácil de você apontar também. Quanto mais pertinho da ponta, mais cuidado eu vou tendo. Olha, agora ele já tá um pouquinho mais fino. E assim eu sigo. A ponta tem que estar bem fininha para que a gente consiga simular os fios da micropigmentação, da microblading, fio a fio, tá? Do contrário, a gente não vai conseguir entregar um resultado de excelência para cliente. E a cliente pode vir a não... Ó, aqui já tá fino. Mas eu vou dar só mais uma pontadinha aqui. Porque a cliente às vezes pode não fechar o trabalho com a gente por conta da ponta deste fio que nós fizemos, a ponta do lápis, obviamente, não conseguir fazer fios tão precisos e finos. Deixa eu fazer aqui. Vamos ver. Olha lá. Lápis a 90 graus. E a gente consegue fazer fios bem finos e precisos. Oi, gente, então eu estou aqui com a minha modelo. Eu vou fazer a simulação, então, de uma micropigmentação na sobrancelha dela. A sobrancelha dela tem algumas, não chegam a ser falhas muito aparentes, né? Porém, tem algumas regiões em que a sobrancelha é mais rala. Então, eu vou fazer e vou explicar para vocês como que eu faço para a cliente ficar com essa simulação e ter uma noção de como que a microblading fica no rosto dela, nas sobrancelhas dela. Então, eu vou começar utilizando o passo número 1, que é o esfoliante preparatório da gama Essentials. Eu coloquei uma porçãozinha aqui nas costas da minha luva. E eu vou esfoliar toda a sobrancelha dela antes de eu fazer essa simulação. Para remover oleosidade, impurezas, células mortas, enfim, para facilitar inclusive que o meu lápis, o dermatográfico, deslize na pele dela. Agora, para remover, para fazer higienização, eu vou usar a loção higienizante também da Gama Essentials, que é o passo número 2. A minha cliente, ela já tem uma estrutura de sobrancelha bem bonita, então no caso dela eu não preciso modificar necessariamente, e sim preencher a sobrancelha dela, né, para que tenha mais volume e criar essa impressão de que a microblading foi feita, tá bom? Tô aqui penteando a sobrancelha dela, ó, já é uma sobrancelha mais preenchida, mas vamos lá. Então, gente, eu vou aproveitar o desenho da sobrancelha dela, eu não vou nem fazer medidas, enfim, porque esta não é a intenção. A intenção é realmente preencher a sobrancelha dela. Então, com o meu lápis bem apontado, como eu já mostrei para vocês, eu vou começar a simular como se fossem fios na sobrancelha dela, tá? Como se eu estivesse fazendo esses fios com o meu Tebori. Olha só, eu comecei a fazer aqui, olha como já dá diferença. Posso criar um certo espaçamento, também não preciso fazer fios tão juntos. Justamente, olha, eu posso ir pontuando as falhas que ela tem. E criando o aspecto de sobrancelha, de fato, mais
preenchida. Por exemplo, eu percebi que este começo da sobrancelha dela possui menos fios. Então aqui eu posso fazer mais fios, eu posso simular mais fios. Caso haja necessidade, eu aponto novamente o meu lápis e faço mais fios. Eu estico bem a pele dela também, para que eu possa fazer com que esse lápis deslize de maneira mais pontual e firme também. Senão eu não vou conseguir criar o efeito de fios que a gente precisa para simular a microblading, ok? E eu vou fazer isso em toda a sobrancelha dela, do início ao fim. Eu não costumo remover fios, a não ser que haja uma discrepância muito grande. Deixa eu pentear aqui. Olha só. Aqui eu vou fazer mais alguns. E aí eu vou construindo como se fosse uma microblading na sobrancelha dela. Notem como já deu uma boa preenchida na sobrancelha dela. Eu vou fazer um pouquinho aqui na região da cauda também. Então eu venho da parte superior e trago como se eu estivesse trazendo esses fios em direção ao esqueleto, contudo apontando lá para nossa cauda. Notem como a sobrancelha já vai mudando, ganhando corpo. Olha lá. Vamos ver a diferença de uma sobrancelha para a outra. Deixa eu pentear aqui. Vocês conseguem perceber? Olha a diferença de uma sobrancelha para a outra. E eu fiz, né? Eu simulei como se fossem uns fiozinhos. Então, agora eu fiz uma limpeza ao redor desta sobrancelha. Tirei alguns excessos, cortei também. Notem como ela fica mais definida. E o projeto fica pronto para você mostrar para sua cliente e ela aprovar, né? Para você poder, então, fazer a micropigmentação, tá? Eu vou fazer do outro lado também para que vocês possam acompanhar. Então, gente, só para recapitular. Aqui é o lado onde eu fiz a simulação da sobrancelha dela. E aqui do outro lado, onde ela não tem. Ela tem umas falhas mais evidentes aqui. O começo também é mais ralo, tá? Então, vamos lá. Eu posso acompanhar, obviamente, o desenho e o crescimento dos fios dela. E eu já vou fazendo estes fios como se eu estivesse fazendo a microblading. A pele precisa estar bem esticada e então eu vou puxando os fios, fazendo os fiozinhos. Já serve como um treino de microblading. Venho lá da base, puxando esses fios em direção ao esqueleto. Mas lembrando que esses fios vão sempre apontar para a cauda. Como eu estou fazendo com um lápis e não com a lâmina da microblading, do take, os fios você não precisa fazer eles tão amontoados, tá? Porque senão eles não aparecem. Vocês podem, inclusive, fazer esse treino numa folha de papel. Olha só a diferença que já dá na parte inferior dessa sobrancelha. Deixa eu fazer um pouquinho mais aqui na cauda também. Olha, lembrando que eu acompanho o desenho da sobrancelha da cliente. Eu não costumo modificar. Lembrando que é só uma simulação. Ó, aqui, por exemplo, eu percebo que eu saí demais. Então, eu aproveito da minha luva ou de um cotonetezinho limpo para tirar um pouquinho do excesso.
Mas olhem aquela falha que havia aqui de forma natural. Eu preenchi. Então, é desta forma que vocês vão simular a microblading na sobrancelha das clientes de vocês. Eu vou cortar e vou limpar aqui. Eu não preciso fazer nela toda, tá, gente? Vocês vão fazer mais nas áreas onde as falhas são mais evidentes. Que, naturalmente, quando a microblade estiver pronta, é onde a cliente vai perceber as maiores diferenças, obviamente, tá? Eu vou limpar um pouquinho dela também. Eu vou tirar um pouquinho dos excessos. Nada exorbitante, é só pra gente ter uma noção dessa sobrancelha mais definida. Vou cortar um pouquinho dela também. Deixa eu pentear. Olha só como a sobrancelha ficou bem mais preenchida agora. E a nossa cliente com certeza vai ter uma noção de como a microblading vai ficar, principalmente cicatrizada, na verdade, na minha opinião. A gente consegue ter uma noção de como que ela fica no aspecto geral cicatrizado. Porque a gente sabe que no feitio os fios ficam bem mais fininhos que isso, né? Olha um lado, olha o outro. Então, eu dei um zoom aqui só para vocês verem, ó. Não preciso fazer fios em tudo, simular esses fios em tudo. Por exemplo, olha a cauda dela. Aqui é onde eu fiz fios. Não preciso fazer eles tão amontoados, porque a impressão que a gente quer é de volume. E que a gente tem uma noção, então, de como que essa microblading ficaria. Agora eu vou aproveitar e vou simular para vocês como se eu estivesse fazendo a shadow na sobrancelha dela. Eu começo, então, definindo a base da sobrancelha dela, usando o lápis. Lembrando que o começo eu não preciso deixar tão marcado, então eu vou deixar ele mais sutil. Então, conforme eu vou levando o lápis para o canto interno das sobrancelhas, eu vou deixando a minha mão cada vez mais leve. Eu mal encosto na pele. Aí eu posso usar o meu dedo, ou usar até mesmo um cotonetezinho para esfumar o início dessas sobrancelhas, ou aonde eu quero um efeito de ombre. Eu costumo trabalhar com um efeito ombre nas sobrancelhas. Eu gosto delas com esse início um pouquinho mais claro. Mas eu sempre vou deixar minha mão mais leve, vou preencher menos este canto interno, porque eu gosto do efeito de degradê. Como eu marquei a parte inferior, agora eu vou definir a parte superior, a cauda dessa minha sobrancelha. Então, eu desenho, definindo, e aí preencho. O final, a gente geralmente preenche todo. Cuidando para deixar a ponta sempre fininha. E da cauda em diante deste ponto alto, eu vou preenchendo com tudo. Quanto mais próximo do canto interno da minha sobrancelha eu estiver, mais leve eu deixo a minha mão, a ponto de quase não pigmentar a pele da cliente. Deixa eu pentear aqui pra gente já ter uma noção. Olha só. Aí eu explico pra cliente também que
o nosso resultado cicatrizado fica muito mais natural. Olha, eu não gosto de marcar muito o começo, então as minhas shadows cicatrizadas ficam com este aspecto. Preencher um pouquinho mais. Se você gosta de uma sobrancelha mais marcada, ou se a cliente pediu, você pode deixar assim, esse comecinho mais marcado também. Aí vai ser opcional, tá? Vamos ver a diferença de um lado para o outro. Então, olha aqui o lado com a simulação da shadow, da ombre shadow. E do outro lado, a simulação com fios. Você pode, inclusive, fazer essas duas simulações para que ela tenha uma noção e ela também possa escolher, né, qual técnica ela gostaria de ter nas sobrancelhas dela, tá bom? E é sobre isso. Eu espero que você tenha gostado da simulação da microblading e da shadow que eu fiz nesta modelo, que você também pode estar treinando aí no seu espaço para oferecer para sua cliente, ou treinando em modelo justamente para você pegar esse feeling da coisa, tá bom? Não deixe de me acompanhar nas minhas mídias sociais, ficar por dentro das minhas novidades, e eu te desejo muito sucesso. Beijão!